Uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, comunicador, comunicadora, para você que está aqui com a gente no nosso Fórmula de Comunicação Envolvente, no Fórmula de Comunicação do grande Márcio Seixas, e me permite estar também ao seu lado falando para você sobre esse assunto que tanto me encanta, que é a linguagem, que é a comunicação e as maneiras que a gente tem de alcançar o nosso interlocutor com tudo o que está à nossa volta, com todos os recursos que a gente tem de comunicação. Claro, falamos mais aqui da linguagem verbal, mas estamos comunicando a todo momento. Tudo à nossa volta é significação. Tem esse campo. É bem interessante, caso você não conheça e tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre esse campo da significação, que é a semiótica, que é o estudo dos signos, o estudo de tudo que está à nossa volta, desde as cores nas publicidades, até a disposição dos móveis numa sala, tudo é significação, tudo envolve a semiótica e tudo comunica. A minha roupa comunica, o meu gesto comunica, o meu olhar comunica, tudo. A gente exala, como eu falei, informação a todo momento, alcançando o outro, alcançando o nosso emissor. E como que a linguagem verbal se encaixa e se enquadra nesse contexto da comunicação. E vamos fechar então o nosso raciocínio desse primeiro módulo para a gente poder entrar nas questões dos verbos, nas questões das regências, nas questões técnicas, né, da morfologia, da sintaxe, falando do português formal, do português padrão, que é uma das variantes, né? Só para a gente relembrar um pouco o que a gente falou, você se lembra que a gente viu todos os elementos que envolvem essas variações linguísticas. Falamos da variação diacrônica, a variação temporal, como que o meu contexto histórico influencia na maneira como eu produzo o meu texto, a minha variação diatópica, a variação regional, como que a região a qual eu pertenço vai influenciar também na maneira como eu produzo a minha fala, a variação diastrática, o meu acesso ou não ao ensino formal, o fato de eu ter tido determinado acesso ao ensino formal vai fazer com que eu produza a minha linguagem de uma determinada maneira. E a variação diafásica, aquela tão rica, que considera cada detalhe da minha comunicação. Tão importante a gente considerar esses elementos das variantes linguísticas, né, que vão montar o meu contexto. Isso sempre levando em consideração os elementos todos da nossa comunicação que vimos na nossa primeira aula. Uma peça publicitária que foi bem interessante, trabalhou com essa questão da adaptação do assunto, entra muito na diafásica, né, que determinado assunto pede uma determinada linguagem, e eu preciso daquela linguagem para passar com precisão aquela mensagem. E teve uma propaganda que trabalhou muito bem isso, que foi de uma faculdade. Falava assim, vidas secas. Não espere os livros virem assim para você ler um. Vidas secas. Olha, cara, fala tudo, né? Fala tudo. Vidas secas. Não espere os livros virem assim para você ler um. É uma pena que hoje, eu acho uma pena porque eu sou o Caco Pena, boa piada, mas é uma pena que hoje as escolas não incentivem tanto, muitas escolas incentivam, mas no geral a leitura de autores clássicos, não como uma imposição, mas como um trabalho mesmo, não é aquela coisa de leia para a prova, né? Mas mostrar os diversos caminhos da linguagem, mostrar que a linguagem é mais do que o blog da internet, que eu tenho essa pluralidade de trabalhos
com a linguagem. A meu ver, isso deveria ser trabalhado muito no colégio, que seria isso que transformaria os jovens em futuros bons comunicadores. Por isso que é isso que eu, como parceiro do Márcio e da equipe, dessa equipe fantástica que é a equipe do Fórmula de Comunicação Envolvente e responsável pela parte linguística, por isso que eu faço tanta questão de te mostrar minuciosamente essa pluralidade e o que influencia nesse trabalho com a linguagem, porque ler Machado de Assis em quadrinhos não é ler Machado de Assis, porque ler Machado de Assis é mais do que conhecer o começo, meio e o fim da historinha. É perceber como ele trabalha com a linguagem no contexto em que ele se envolve, que recursos linguísticos ele usa, que saídas narrativas ele usa. Vidas Secas tem uma linguagem tão peculiar, uma maneira que o Graciliano Ramos tem de me apresentar a situação, o trabalho com os discursos indiretos livres, que vão trazer o narrador onisciente, a maneira como o próprio narrador lida com os personagens. Cara, isso não pode ser adaptado. Se eu estou trabalhando com autores que têm a sua genialidade e que têm a sua manutenção histórica, se mantém na história pela maneira como eles lidaram com a linguagem, eu descaracterizar a linguagem dele é matar o autor. Ler Machado de Assis em quadrinhos não é ler Machado de Assis. É melhor do que não ler, óbvio. Mas não dá para dizer que eu li Dom Casmurro se eu li em quadrinhos. Não daria para dizer que eu li Vidas Secas se eu li assim, né? Então, eu gosto dessa propaganda porque leva a gente também a um outro ponto. A gente tem que se adaptar ao interlocutor, é isso que eu sempre falo. Como bons comunicadores, a gente deve se adaptar ao interlocutor, mas também a gente não pode abrir mão, em momento algum, do melhor recurso expressivo que a gente pode ter para transmitir o nosso conteúdo. Eu também posso exigir um pouco do meu interlocutor. Também posso. Se eu dou aula para jovens, eu não vou falar as gírias deles. Não vou. Não vou falar um vocabulário empolado que prejudique a minha comunicação. Mas eu não vou chegar falando em gírias, e aí, mano, faz não sei o quê, porque aí, mano, as paradas não sei o quê, porque eu já vim falar assim, então ele só vai me entender se eu falar assim. Não. Não, talvez você esteja me assistindo agora, talvez você tenha seus 17, 18, 19 anos e esteja se formando em comunicador, como um bom comunicador, e você está me entendendo, tenho certeza disso. Talvez você já seja mais velho, já tenha 50, 60 anos, já tenha seus 40 anos de profissão como comunicador, seus 30, 40 anos de profissão como comunicador, e até entenderia se eu falasse numa linguagem num degrau acima do que eu estou lidando aqui, mas você também está me entendendo, a gente está se entendendo no meio termo, estou no meio do caminho, numa formalidade mais tranquila, né? Na minha língua tá assim, como eu estou vestido agora, não estou de terno, mas não estou de regata, a minha linguagem está assim. Então, mas exigir um pouco também do interlocutor para chegar no meio termo também é um convívio. Comunicação é um convívio, é uma troca, um toma lá da cá, porque é isso que vai fazer a gente chegar com precisão ao texto, que é linguagem colocada em uso, texto não só escrito, pode ser um texto verbal. Carlos Alberto Faraco, grande gramático, disse que texto é linguagem colocada em uso, uma vez que a sua construção visa ao estabelecimento da comunicação entre os interlocutores. É uma troca, é uma rede. E o texto é isso.
A comunicação, a construção, visual estabelecimento, é disso que a gente está falando, cara. Linguagem e comunicação. O problema, como se vê, reside no seguinte, segundo Silvio Elia. Transpor o pensamento, que é imaterial, para sua expressão oral, que é material. É aí que dá. Eu sei o que eu quero dizer, mas eu não consigo me expressar. Transpor o pensamento, que é imaterial, para sua expressão oral, que é material. Eu codificar de modo que o meu interlocutor, considerando tudo isso, vá decodificar com a maior precisão possível. Se eu não domino isso, eu posso cair nessa. Aviso, o bar do Fritz Joinville no momento não está aberto porque está fechado. Cara, o que será que comunicou mais? Isso ou aquela a placa do cara que estava vendendo tapioca na nossa aula passada, que a tapioca era fazida na hora, quem não pediu pida? Eu entendi muito bem o que aquele cara disse, mas eu não entendi o que esse cara aí disse. Mais uma vez, estou dizendo que, então, não estou dizendo fale do seu jeito, vale, não é disso que eu estou falando. Não, o cara da tapioca poderia sim, considerando o contexto, ter se cuidado um pouco mais da comunicação, perguntado para alguém que se conhecesse, mas poderia. Mas, pensando em comunicação, eu sei o que o José Cosmo da Silva queria fazer quando ele me vendeu a garrafada, mas eu não sei o que esse cara quis dizer. E tá correto, tá de acordo com a normativa, eu não tenho falha de concordância, eu não tenho falha de regência, eu não tenho falha de ortografia. Percebe? O Silvio Elia continua dizendo que não pode ser considerado alfabetizado o falante que não consegue exprimir textualmente seus pensamentos. Cara, é tão forte isso, né? Não pode ser considerado alfabetizado o falante que não consegue exprimir textualmente seus pensamentos. Ser alfabetizado é mais do que decodificar as palavras. É entender o seu funcionamento nos processos de leitura e produção textual. Ser alfabetizado é mais do que decodificar as palavras. É entender o seu funcionamento, o funcionamento das palavras, nos processos de leitura e produção. Eu leio o texto e eu entendo, eu capto aquilo. Eu produzo com qualidade. Cara, eu estou há quase 2 horas te falando sobre a aplicação da linguagem na comunicação. É o maior módulo do nosso curso. É esse. E é o mais importante. Talvez antes de começar o nosso curso, você pensasse que de fato eu daria mais importância para as conjugações verbais, para o onde e o aonde, para o ao invés de e o em vez de. Eu vou dar muita importância para isso, claro. Eu sou gramático, eu sou linguista. Eu preciso do português bem falado. Isso é importante. Eu contei casos para vocês já de como o português bem falado é valorizado, e eu preciso disso, óbvio. Mas isso é o conhecimento. Eu te passo e você capta e você sabe que agora que é assim a normativa. Agora, esse entendimento do que é a linguagem, de você internalizar isso, você de fato absorver essa visão da linguagem, da comunicação, é isso que vai dar toda a sua tônica do seu trabalho com a linguagem a partir de agora. Ou você que já é comunicador há bastante tempo,
não só um radialista, mas você que é um médico e lida com o seu paciente, você que é um psicólogo e lida com o seu cliente, você que é um vendedor, né? Para você que lida com a comunicação, às vezes você já percebe isso. Eu sei, né, isso assim intuitivamente, mas vamos racionalizar isso, vamos conscientizar isso, ter a consciência da linguagem. Isso é tão bacana, tão rico. Tem uma placa muito interessante, cara, que mostra bem como o descuidado linguístico pode dar um ruído muito grande na comunicação. Brinque o carnaval com segurança, previna-se, use camisinha e juntos vamos combater o mosquito da dengue. Pera, parou. Previna-se, use camisinha e juntos vamos combater o mosquito da dengue. O que esse cara tá falando? Cara, acredito eu que esse cara tava sem grana para fazer 2 placas, né? O que ele queria falar aí? Uma coisa, brinque carnaval, use camisinha, beleza. Outra coisa, e também vamos juntos e além disso vamos combater o mosquito da dengue. São 2 coisas diferentes. Mas o despreparo linguístico me fez juntar as 2 informações uma coisa só, criando uma relação de causa e consequência inexistente. Então eu estabeleci aí uma relação de causa e consequência que não faz sentido. Por quê? A maneira como eu construí o meu texto me propôs essa relação. Eu poderia ter construído diferente, deixado bem claro que é uma adição e não uma consequência. E além disso, e não se esqueça, vamos também combater o mosquito da dengue. Pronto, já resolveria, mas não fez. Ser alfabetizado é mais do que decodificar palavras. É saber entender, é entender o seu funcionamento nos processos de leitura e produção textual. Como a palavra funciona, como a linguagem funciona. É disso que a gente está falando aqui. Como a linguagem comunica, o que a linguagem comunica. É mais do que está correto ou não gramaticalmente, é que efeito expressivo eu alcancei com isso. Aí está correto gramaticalmente, mas a comunicação foi comprometida. Porém, um texto com incorreção gramatical também compromete a comunicação. Também me compromete como comunicador. Porque o locutor espera, o interlocutor espera isso de mim. Quero mostrar para vocês alguns textos e encerrar esse nosso bate-papo com a visão de alguns autores. Ferreira Goulart dizia que outro dia ouvi um professor de português afirmar que em matéria de idioma não existe certo nem certo nem errado. Ou seja, tudo está certo. Tanto faz dizer nós vamos como nós vai. Caco, é isso que você falou aqui? Não é isso que eu falei aqui. Né? Não é que tanto faz, você já percebeu isso. Tanto faz, você diz nós vamos ou nós vai. Tanto faz. Não. O professor dele disse isso. Mas vamos ver o que ele fala. Ouço isso e penso, que sujeito bacana, tão modesto, que é capaz de sugerir que seu saber de nada vale. Mas logo me indago, será que ele pensa isso mesmo? Ou tá posando de bacana, de avançadinho? A conclusão inevitável é que o professor deveria mudar de profissão, porque se acredita que as regras não valem, não há o que se ensinar. Não há o que ensinar. Mas esse vale tudo é só no campo do idioma. Não se adota nos demais campos de conhecimento. Não vejo um professor de medicina afirmando que a tuberculose não é doença, mas um modo diferente de saúde, e que o melhor para o pulmão é fumar charutos. É verdade que ninguém morre por falar errado, mas certamente dizendo nós vai e desconhecendo as normas da língua, nunca entrará para a universidade como entrou o nosso professor. Cara, é isso. Existem alguns linguistas radicais, não vou citar nomes aqui, talvez você conheça alguns, talvez não, mas que dizem, não se deve ensinar a gramática na escola, tem que se respeitar a variante do cara, o cara tem a comunicação dele, tem... Cara, mas se eu não permito a um aluno, a um jovem, o expandir do conhecimento linguístico, ele vai ficar restrito àquele contexto de comunicação. Então, o nós vai
pode ser adequado naquele contexto de comunicação dele, mas eu preciso que o jovem conheça a linguagem de terno, para ele poder se adaptar, poder se adequar às diversas situações. Não é que tudo vale em qualquer contexto, embora alguns linguistas cheguem a esse extremo, mas aí a gente está no extremo. Se eu, como comunicador, for extremista e falar, não, eu falo assim, quem quiser que... Aí pronto, aí eu não sou comunicador, porque eu estou preocupado, eu estou voltado para mim, eu tenho que voltar para o outro, para o contexto. É aí que eu tenho que me adequar. Beleza? Tranquilo? O que o Celso Cunha vai falar sobre a linguagem? Vamos lá. Sobre as variantes linguísticas. Ele vai dizer que todas as variedades linguísticas são estruturadas. Todas as variedades. Tudo que a gente viu. As mais formais, as mais informais, todas têm a sua estrutura. E correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Então, o nós vai... num determinado contexto, numa determinada região, num determinado período histórico, numa determinada situação, por um determinado grupo social, por uma determinada faixa etária, atende à necessidade dos seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma, e apenas uma, entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Cara, tem um ponto bem importante que a Cunha falou aqui, por isso que eu selecionei esse trecho para mostrar para vocês. A língua padrão é uma entre as muitas variedades, mas é a mais prestigiosa, é o modelo linguístico da sociedade, é o ideal linguístico da sociedade. Percebe? Então, todas as variantes, como eu te falei, ninguém faz uma variante só para mim, só para ele. Não. A variante é a identidade do grupo e atende às expectativas daquele grupo, às necessidades comunicacionais daquele grupo, beleza. Mas, se eu quero sair da comunicação do meu grupo, eu vou para mais. E onde todo mundo se encontra? Na normativa. É o modelo linguístico, onde todo mundo se encontra. Beleza. E isso é legal, uma força contrária à variação. É aquele tronco. Cara, você imagina, o português ele veio do latim, você sabe disso. Né? Mas não era o latim clássico, era o latim vulgar, o latim dos soldados. Imagina um nós vai em latim. Né? E aí o que acontece? Grosseiramente contando a história. Os soldados dominavam uma região, ficavam lá. Aí, porra, vamos dominar aquele outro lugarzinho ali, vamos lá, pá, chegava lá, dominava outro lugar. Pô, e agora vamos uma galera pra lá? Vamos, pá, chegava a galera lá. E esses soldados foram se espalhando. E não tinha uma gramática do latim. Então, era um latim oral e o pessoal aqui começava a falar, outra galerinha ia pra lá, começava a falar ali, outro povo ia pra lá, começava a falar ali. De modo que ficou tão oral o negócio que o latim mesmo variou tanto que virou português, ali virou espanhol, ali virou romeno, ali virou francês e o latim mesmo acabou. Então, a normativa é, antes de tudo, esse tronco. Então, vão ter as variantes? Sim, mas dentro de um mesmo eixo. Se eu quebro esse eixo, daqui a 50 anos um catarinense não conversa mais com um pernambucano. Não conversa. Por quê? Vai deixando e não tem mais um eixo linguístico, cara, acabou. Quando vai todo mundo se encontrar? Em que ponto todo mundo vai se encontrar? Comunidade linguística do português, comunidade do grupo maior. Então a normativa tem sim o seu valor e a gente tem de cuidar da normativa, por isso que estamos aqui. O que Matoso Câmara vai dizer? Tem se discutido muito sobre as funções essenciais da linguagem humana e a hierarquia natural que há entre elas. É fácil observar, por exemplo, que é pela posse e pelo uso da linguagem, falando oralmente ao próximo ou mentalmente a nós mesmos, que conseguimos organizar o nosso pensamento e torná-lo articulado, concatenado e nítido.
É pela posse, repete isso, é pela posse e pelo uso da linguagem que organizamos o nosso pensamento. Então, quanto mais eu domino a linguagem, mais eu organizo o meu pensamento. Meu pensamento está bagunçado, eu vou organizar pelo meu domínio linguístico. É assim que, nas crianças, a partir do momento em que rigorosamente adquirem o manejo da língua dos adultos e deixam para trás o balbucio e a expressão fragmentada e difusa, surge um novo e repentino vigor de raciocínio, que não só decorre do desenvolvimento do cérebro, mas também da circunstância de que o indivíduo dispõe agora da língua materna, a serviço de todo o seu trabalho de atividade mental. Então ele está me dizendo aqui, cara, que a criança começa a desenvolver o raciocínio a partir do momento em que ela desenvolve a linguagem, não só pelo desenvolvimento do cérebro, mas porque eu conhecer a maneira como eu me expresso faz com que eu desenvolva a maneira como eu organize os meus pensamentos. Então, se eu não me expresso, eu não me organizo e fica tudo bagunçado aqui. Então, eu torno esse pensamento linear. E na criança ele percebe isso. Vamos continuar. Se inicia e desenvolve o estudo metódico dos caracteres e aplicações desse novo e preciso instrumento, vai concomitantemente aperfeiçoando-se a capacidade de pensar, da mesma sorte que se aperfeiçoa o operário com o domínio e o conhecimento seguro das ferramentas da sua profissão. E é este, e não outro, antes de tudo, o essencial proveito de tal ensino. Cara, é isso que a gente vai tá fazendo aqui já e vai continuar fazendo. O estudo metódico dos caracteres, a aplicação desse novo e preciso instrumento vai aperfeiçoando-se a capacidade de pensar, da mesma sorte que se aperfeiçoa o operário com domínio e conhecimento seguro das ferramentas da sua profissão. Quanto mais eu conheço as ferramentas que eu tenho à minha disposição, com mais qualidade eu posso fazer as atividades com aquela ferramenta. Outro dia faz um tempo, eu precisava tirar um cano da parede, ia trocar o chuveiro, na verdade, eu não conseguia desrosquear, não estava conseguindo desrosquear por nada, já faz alguns anos, na verdade. Não estava conseguindo desrosquear o cano do chuveiro na parede, ia trocar o chuveiro inteiro. E aí não conseguia, tentei, peguei pano, tava até amassei um pedaço do cano. Aí eu fui a uma loja de ferramentas que tinha perto da minha outra casa. Eu falei, cara, tô com um problema. Vê se você pode me ajudar. Cara, que foi? Eu tô com um cano na parede. Eu não consigo desrosquear por nada aquele cano. Ele olhou para mim pega esse aqui. O que é isso? Um alicate de pressão. Existe isso. Como funciona? Cara, você faz aqui alicate de pressão, beleza. Cara, eu peguei o alicate de pressão. Caramba, eu não conhecia a ferramenta. Então eu não fazia ideia de como realizar aquela atividade. A partir do momento em que eu conheci a ferramenta, aquela atividade tão complexa para mim passou a ser simples. Então a atividade se desenvolve a partir do momento em que o operário desenvolve o conhecimento seguro das ferramentas da sua profissão. Cara, falar, se expressar é tão complexo. Como que eu faço essa atividade? Tem uma ferramenta para isso. Vamos conhecer a ferramenta? A partir do momento que eu conheço a ferramenta correta, a atividade vai ser feita. É isso que o Matoso Câmara me fala. Vamos para o campo da literatura, só para fechar nosso raciocínio? João Cabral de Melo Neto, numa crônica. Não se trata de impor a norma culta a qualquer custo. Até porque, na minha opinião, está correto o enunciado que, observadas as circunstâncias do discurso, comunica com eficácia. Agora você entende perfeitamente esses textos. Depois dos nossos 4 encontros aqui, você entende perfeitamente que eles estão falando estudiosos da linguagem, referências no uso da linguagem. Não é necessário seguir receituários abstrusos sobre colocação de pronomes e fazer ginásticas verbais para empregar regras semicabalísticas que só têm como efeito emperrar o discurso. Mas há regras que nem precisam ser formuladas ou lembradas, porque são parte das exigências de clareza e precisão, e essas deviam ser observadas.
Não anoto, nem tenho qualificações para isso, com a finalidade de apontar os erros de português, mas a má ou inadequada linguagem. Você já percebeu que João Cabral de Melo Neto quis falar então, né? Era uma crônica que ele estava falando sobre gafes linguísticas. Ele falou, cara, o problema não é falar, porque ele errou o português, olha. Não, mas é porque aquela linguagem não estava adequada àquele contexto. É isso. É isso. Graciliano Ramos, para terminar. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente. Mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Olha lá. A literatura é literatura. Não, a gente discute, briga, tal, naturalmente. Tá? Agora, se eu for escrever como eu falo, ninguém vai ler. Por quê? Porque é outro contexto, é outra linguagem. Cara, é isso. Isso que eu queria e quis e te passei, espero ter te passado com clareza, nessas nossas 4 aulas. Nessas nossas 4 primeiras aulas, tão importantes. Agradeço a sua paciência em ter me ouvido durante 4 aulas desse primeiro módulo de linguagem e comunicação. Foi o nosso maior módulo. Agradeço a aceitação da minha redundância em muitas partes, bater na mesma tecla, mas saiba, eu tenho e tive o tempo todo o intuito de fazer você internalizar isso mesmo, de modo que você não fique pensando sobre isso, você absorva isso. Como comunicador, em qualquer situação, puxa, sou um médico e dou notícias diferentes aos meus pacientes, desde seu filho nasceu até o seu filho faleceu. Como eu vou me portar da melhor maneira? Que linguagem usar? Expressão em cada uma dessas situações. Eu sou um apresentador de eventos e eu vou fazer um evento completamente informal lá em Maresias, numa praia, a galerona lá toda de bermuda e tal. Eu vou entrar logo depois do Jorge Benjor, que vai lá fazer uma música, tal. Eu entro logo depois anunciando, e agora, taca, patá, beleza, legal, né? Não, eu vou apresentar um evento para Hyundai, que vai lançar um novo modelo no Brasil. Então todos os diretores de grandes multinacionais estarão presentes no evento. Eu vou anunciar o presidente da Hyundai que está aqui. Pera, é outra coisa, é outra pegada. Hã? Que linguagem eu vou usar? Sou um locutor de rádio. Para que público eu vou falar? Eu sou um vendedor. O que produto eu estou vendendo? Hoje eu estou vendendo, móvel nas Casas Bahia. Amanhã eu estou vendendo uma corrente de ouro 18 quilates para a alta society paulistana. Eu sou vendedor, a minha profissão é ser vendedor. Eu vendo. Pego o meu produto, eu estudo o produto, conheço o meu cliente e vendo e faço a minha linguagem para ele. É isso. Isso é ser comunicador. Isso é lidar com a linguagem na comunicação, associado a todas as técnicas que você está tendo, já teve ou está tendo com o mestre Márcio Seixas. Ele te dá as técnicas da oralidade. O que fazer com esse material linguístico? O que fazer com isso, Márcio Seixas? O que eu quero só te passar é um pouco para poder contribuir com as técnicas do Fórmula de Comunicação Envolvente. A minha contribuição para você, comunicador, é: qual é a sua ferramenta? Apaixone-se pela sua ferramenta.
Conheça a sua ferramenta, domine a sua ferramenta. E com isso, associado a todas as técnicas de oratória, todas as técnicas de reprodução, de uso dessa ferramenta que você está tendo com fórmula de comunicação envolvente, você vai ser um excelente comunicador. Se já é um excelente comunicador, será um ainda melhor, porque é isso que a linguagem faz. A linguagem nos ensina a falar melhor, ainda que não de novo. Ensina aos que não sabiam e aos que sabiam, ajuda. Beleza? Muito obrigado por estar comigo. Quero deixar mais uma vez aqui com você. Me acompanhe lá no YouTube, Prova de Português, Caco Pena. No Facebook, @Prova de Português, a minha fanpage. Dicas de português para você. No Instagram, você também tem dicas de português, Caco Pena. No Snapchat, vídeos não diários, mas quase diários, vídeos de dicas do dia a dia para você também aplicar. Mande também a sua dúvida. Fala sobre isso, Caco, sugestões, aceito. Meu e-mail, provadeportugues@yahoo.com.br. Mande a sua dúvida. Vou responder com o maior prazer. Se não responder por e-mail mesmo, há a possibilidade de fazermos, caso tenhamos bastantes dúvidas, daqui a uns 6, 7 meses eu pego as dúvidas de vocês e faço mais um vídeo respondendo a dúvidas, mas calma, ainda não, a gente está só começando, o nosso curso de linguagem. Agora você já sabe usar a linguagem, você já sabe o que é a linguagem, já sabe que o valor da normativa. Vamos falar da normativa? Vamos falar daqueles verbos que devem ser conjugados corretamente no contexto de formalidade. Vamos falar daquelas preposições, da regência daqueles verbos que devem ser usados corretamente no contexto de formalidade. Vamos falar daquelas pegadinhas linguísticas, como a gente gosta de dizer. Caco, quando eu uso onde, o aonde, através de, tá certo, através, quando tá certo, quando não posso usar, o em vez de, ao invés de. Enfim, vamos falar de tudo isso? Vamos! Te espero no nosso próximo vídeo. Vamos começar a falar agora dos verbos, ok? Então vamos entrar agora na normativa. Muito obrigado por assistir a essas 4 aulas desse primeiro módulo. Vamos para o nosso módulo 2, em que falaremos da gramática normativa. Mais uma vez, um grande prazer estar com você e está só começando. Te espero no próximo vídeo. Valeu!